Olá, vamos falar de ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Intervivos. É um tributo municipal que incide sobre a transferência de propriedade de um imóvel. Ele é pago pelo comprador e calculado com base no valor da compra e venda do imóvel ou do valor da avaliação, o que for maior. A alíquota do imposto varia de acordo com a legislação do município onde o imóvel está localizado. Estou em Recife e vou passar para vocês a legislação da nossa cidade. A alíquota depende da data da solicitação do ITBI em relação à data da compra e venda. São dois cálculos. Quando a compra e venda é realizada à vista e o imóvel está pronto para morar com habite-se, o prazo é de 30 dias. A prefeitura cobra 1,8 sobre o valor do imóvel. Se passar deste prazo de 30 dias, a alíquota vai para 3%. Quando a compra e venda é financiada, tem duas datas para serem observadas. É a compra e venda, que não pode passar de 90 dias, e o contrato de financiamento, que não pode passar de 30 dias. Dentro deste prazo, a alíquota é 1,8. Com a apresentação da declaração de redução do ITBI para financiamento dentro do SFH fornecida pelo banco, a prefeitura vai calcular 1% sobre o valor financiado e 1,8% sobre a parte não financiada, somando-se os dois resultados. Exemplo, compra e venda 400 mil, sendo 200 financiado e 200 com recursos próprios. Então, sobre a parte financiada de 200 mil, cobra-se 1%. 2 mil. Sobre a parte não financiada, 200 mil, cobra-se 1,8, que é 3.600. Somando os dois valores, chegando a 5.600. Se passar do prazo, a alíquota é de 3%, sendo 1% sobre a parte financiada e 3% sobre a parte não financiada. No mesmo exemplo de 400 mil de venda, seria 1% sobre 200 mil, R$2.000. E 3% sobre 200 mil da parte não financiada, R$6.000, totalizando 6 mil. Veja a diferença do prazo e fora do prazo, 5.600 para 8 mil. A solicitação do ITBI é realizada pela internet. Vou passar para vocês os documentos necessários. Primeiro, preencher corretamente o formulário e anexar a documentação para análise, a identidade dos compradores, promessa de compra e venda, contrato de financiamento e a declaração de redução do ITBI. Precisa se atentar ao tamanho dos arquivos. A prefeitura tem um prazo de até 5 dias para liberar o ITBI. Casos aqui que já tivemos, uma coisa estranha, que após 5 dias sem receber a guia do ITBI, nós encaminhamos um e-mail para a prefeitura perguntando se estava com alguma exigência, visto não ter sido liberado no prazo de 5 dias úteis. Sabe qual foi a resposta? Que o prazo seria 10 dias úteis. Então, aguardamos o prazo de 10 dias úteis para que fosse liberada a guia de pagamento de ITBI. Então, este prazo vai depender muito da prefeitura. Normalmente, são 5 dias úteis. Com a guia emitida, pode dar entrada no cartório de imóveis para calcular as custas do cartório. Detalhe, o cartório calcula as custas com base na avaliação da prefeitura. Por isso, precisa da guia do ITBI. Após o pagamento do ITBI, a prefeitura vai liberar a carta de quitação do ITBI, normalmente após 24 ou 48 horas. Aí vem a pergunta, pode parcelar o pagamento do ITBI? Pode sim, mas não aconselho, porque a prefeitura não vai liberar a carta de quitação e vai penitenciar no cartório do registro. Então, vai atrapalhar também a liberação do valor do vendedor. Cada prefeitura tem sua política e forma de cobrança do imposto, e você tem acesso à informação diretamente no site das prefeituras. Dúvida do corretor: por que esperar o financiamento para pagar o ITBI? Não poderia dar entrada logo na promessa de compra e venda para ter mais celeridade no registro? Pode, mas acontece que na modalidade de financiamento o comprador tem direito à redução e a redução da alíquota ele só vai receber a cartinha após o contrato de financiamento. Então veja que a redução é importante e a prefeitura vai solicitar
tanto a carta de redução como o contrato de financiamento assinado, para confirmar as datas e ver se estão dentro do prazo. Quando o imóvel pertence ao município de Jaboatão dos Guararapes, a alíquota é 2%, quando não tem desconto para a compra à vista ou imóveis fora do SFH. Quando tem direito ao desconto por ser financiado pelo SFH, a regra é 2% de alíquota, sendo cobrado 1% sobre a parte financiada, até o limite de R$ 242.693, e 2% sobre o que exceder este valor de parte financiada. Vamos a um exemplo para melhor fixação, inclusive está no material complementar. O valor de venda 500 mil e o valor de financiamento 300 mil. Sobre 242 mil, calcula-se 1%. E a diferença soma com os 500 mil para se aplicar a alíquota de 2%. Nesse exemplo, vamos chegar a um valor de 7.572. E quando o valor da avaliação vier errado ou o valor muito alto, o que fazer? Existe a possibilidade de contestar a avaliação, mas precisa ter documentos para justificar os valores se estiverem errados. A prefeitura normalmente te informa que tem um prazo de 30 dias para dar um retorno, o que complica muito a situação de um contrato que precisa ir para cartório de registro e o comprador tem muita pressa na data do pagamento ao vendedor. Por isso precisa ser realmente bem avaliado se vale a pena contestar. Cada prefeitura tem sua legislação com suas alíquotas e prazos definidos e precisam ser observados para evitar prejuízos ao comprador. Vamos falar agora sobre o laudêmio e vou concentrar nesta aula a respeito do terreno de Marinha, pertencente à União. Houve recentemente mudança na forma de cálculo do laudêmio, por isso ainda assusta muita gente. Quando se aplicava antes, o percentual era 5% sobre o valor da compra e venda, o que onerava muito o valor dos imóveis. Imagine um imóvel com valor de venda de 1 milhão, 5% correspondia a 50 mil. A mudança aconteceu e agora aplica-se o percentual da Marinha, digamos que seja 5%, sobre o valor do terreno. Afinal de contas, é o terreno que pertence à Marinha e não o imóvel todo, certo? Achei bastante coerente a mudança. Então, considerando um imóvel no valor de 1 milhão, onde o terreno chega a este valor também de 1 milhão, se dividir por 50 moradores, chegando ao valor de 20 mil a cota parte de cada terreno. Quando aplicamos o percentual de 5% do laudêmio sobre o terreno, vai se chegar a um valor de R$1.000. Este é o valor a ser pago. Então, a pergunta é: quando se deve pagar o laudêmio? Resposta: durante o processo do financiamento, o momento ideal é após a avaliação de engenharia. Logo após chegou o resultado, o correspondente pode gerar no site da Marinha, Patrimônio de Todos, tem um link na descrição. Ele só tem que tomar o cuidado para verificar se o titular na Marinha é o mesmo titular do vendedor. Após este momento, ele gera o DARF e encaminha para o comprador fazer o pagamento. Detalhe: o valor da compra e venda não interfere no cálculo do laudêmio. O cálculo do laudêmio ele é calculado sobre o valor que já está cadastrado lá na própria Marinha sobre o valor do terreno. Então, após o pagamento do laudêmio, será liberada a CAT. A CAT é Carta de Autorização de Transferência, no prazo de 2 a 3 dias úteis. Esses 3 documentos, DARF do laudêmio, CAT e o comprovante de pagamento, vão compor a relação de documentos necessária para iniciar a análise jurídica ou conformidade. Detalhe importante: o pagamento do laudêmio e a CAT não pode ter data posterior à data da emissão do contrato de financiamento. É uma exigência cartorária. Vamos falar agora da averbação da Marinha. Esta averbação é após o registro do contrato de financiamento. Deve-se fazer o procedimento de averbação e este procedimento é obrigatório, que é a mudança da titularidade do vendedor para o comprador. Tem prazo para se dar a entrada e quando passa do prazo vai gerar a multa
em favor do comprador. Quando o imóvel for de marinha, uma coisa que precisa fazer de imediato é consultar a titularidade na certidão da marinha, com respeito à titularidade entre a marinha e o documento do imóvel. Em alguns casos anteriores, deixa-se de fazer a averbação da compra e venda anterior e por diversas vezes atendemos clientes com esse tipo de divergência. O procedimento correto é fazer a averbação e somente gerar o DARF do laudêmio após o processo estiver averbado, ou seja, na marinha precisa estar no nome do vendedor do imóvel. A CAT é emitida em nome do vendedor atual, ok? Te aguardo na próxima aula.